Olá! Hoje eu trago para vocês uma partida instrutiva. É uma partida realizada no Campeonato Nacional de São Tomé e Príncipe e que contou com uma aula gratuita do mestre nacional Sérgio Pereira. Foi ele mesmo quem me enviou a análise da partida, explicando cada lance feito, o que estava na sua cabeça ao fazer cada lance. Portanto, eis uma grande oportunidade para aprender diretamente da fonte com os nossos mestres. Mas antes, uma contextualização sobre a partida. Antes da fase final deste campeonato, teve uma fase preliminar chamada de semifinal que garantia 5 vagas para a fase final. Após a semifinal foram apurados para a grande final Adelino Semedo, Admilton Nascimento, Alberto Pontes, Bruno Santos e Jeremias Costa, os quais iriam se juntar a Osvaldo Lima, Sérgio Pereira e Valdir do Espírito Santo. Estes iriam lutar não apenas pelo título, mas também por uma das 4 vagas disponíveis para as Olimpíadas de Xadrez deste ano, que terão lugar em setembro do presente ano. Após intensa luta entre os 8 finalistas, que decorreu de 13 a 30 de janeiro do presente ano, no Palácio da Juventude e Desportos, Sérgio Pereira foi o campeão nacional com 6 pontos. Um na frente de Admilton Nascimento e Osvaldo Lima e 2,5 na frente de Adelino Semedo, um quarteto que vai então representar São Tomé e Príncipe nas Olimpíadas do presente ano. E na última e decisiva rodada, Sérgio Pereira teve na frente Jeremias Costa em uma partida, conforme já referenciado, muito instrutiva, e vamos para a sua análise após a vinheta. Sérgio Pereira de Brancas abriu com E4 e enfrentou a defesa francesa do Jeremias. Até aqui são lances típicos da defesa francesa. Algumas das opções das brancas: a variante das trocas, a variante do avanço ou desenvolver uma peça, o cavalo ou o bispo, que defende o peão. Sérgio desenvolveu o bispo. Após o C5 vieram as primeiras trocas, E por D5, e Jeremias tem as opções de capturar de peão e de dama. Se capturar de peão, o Sérgio troca este peão e Jeremias vai ficar com um peão isolado, que em algumas situações constitui uma debilidade. Então Jeremias não quis entrar nessa variante, acabou capturando de dama. Mas o peão isolado, ele só é uma debilidade em um final, mas no meio jogo garante uma vantagem dinâmica. Mas é claro, precisa saber jogar com um peão isolado. Mas a captura por dama teve seu preço. Cavalo C3, um lance que ganha tempo sobre a dama, que teve que voltar para a casa de origem, e ao final de 5 lances, as brancas têm 2 peças desenvolvidas e as pretas nenhuma. E vejam que o Jeremias tinha ainda a opção de ganhar um peão, mas aí chegaria o cavalo F3, com ataque na dama, que teria que fazer mais um movimento de dama, ou seja, 3 peças desenvolvidas ao custo de um peão. Me diga aí, o que você iria preferir? Um peão de vantagem ou 3 peças desenvolvidas?
com certeza o desenvolvimento de peças é sempre melhor do que um peão de vantagem. Então Jeremias, que já estava atrasado no desenvolvimento, não quis piorar a situação ao custo de um peão. Fez o melhor lance, não ter partido para a ganância. Além disso, com o cavalo em F3, as brancas controlam totalmente o centro. Este cavalo controla as casas brancas, enquanto que o outro iria controlar as casas escuras. Total domínio do centro, vantagem para as brancas. Mas não foi assim que seguiu. Então, após a dama recuar para a casa de origem, o Sérgio segue desenvolvendo as peças. Além de desenvolver, já cria algumas ameaças, como o cavalo B5, que ameaça este cheque com ganho de uma torre inteirinha, obrigando Jeremias a fazer mais um lance de peão. Até aqui, mesmo para quem não conhece os princípios do xadrez, já dá para ver que as pretas estão perdidas. Ao final de 6 lances, 3 peças desenvolvidas contra absolutamente nenhuma. Isto devido à última ameaça de ganhar uma peça logo na abertura. Agora, com esta grande vantagem no desenvolvimento, já é tempo de começar algumas ameaças. Capturar em C5 não seria um bom lance, porque ajudaria o adversário a desenvolver o bispo. Então as brancas já podem começar a abrir as linhas. D5 é um lance muito bom, porque permite a abertura de linhas visando atacar ao rei adversário. Não, o Sérgio não está perdendo um peão. Pode muito bem retomar de cavalo, que não está caindo, porque aqui tem um tema tático muito comum na defesa francesa, que se as pretas capturam este cavalo, perdem a dama com este cheque. E aí já pode abandonar a partida. Jeremias conhecia bem o tema, simplesmente fez o bispo D6, finalmente desenvolveu uma peça no lance 8. Mas a vantagem de desenvolvimento ainda aumenta, porque Jeremias desenvolve a dama com cheque e após cobrir já está pronto para fazer o roque, colocando assim o seu rei em proteção, mas antes veio a troca de peças. Capturar de dama não forçaria a troca de damas, porque ainda tinha a opção de recuar o bispo. É claro que ao Jeremias trocar damas seria um bom negócio para aliviar essa pressão sobre o rei. E agora o Sérgio faz o roque grande, ao mesmo tempo em que coloca a torre na cara da dama. Olha como as peças do Sérgio estão ativas nesta fase de abertura, ao contrário das peças do Jeremias, que estão muito passivas. E esse roque chegou já com uma ameaça de ganhar uma peça inteira, eliminando primeiro o cavalo defensor desta casa de D7, para em seguida dar este cheque com ataque na dama, e para defender a dama teria que cobrir de bispo, perdendo assim um bispo inteiro. A posição das pretas não é nada confortável. Para se defender dessa sequência, Jeremias fez o triste rei F8. Mas aqui o melhor lance seria simplesmente desenvolver o cavalo saindo desses temas. Aqui o Sérgio tem a opção de ganhar um desses peões de A ou de H por causa da torre na cara da dama, mas mais um momento instrutivo, o Sérgio faz o cavalo F3. Conforme mencionado anteriormente, ganhar um peão é de menos comparado
ao desenvolvimento de peças, colocar as peças em grande atividade é sempre melhor do que ganhar um peão. Além disso, ganhar este peão permite o dama A5 com ameaça neste peão, além do bispo atacado, então poderia haver algum tipo de contrajogo. E mesmo se fosse a ganhar o peão de A, entraria em variante semelhante, apesar do bispo poder voltar a defender o peão de A, mas ainda assim entra em uma posição muito perigosa. Os peões já vão poder avançar, Jeremias teria algum contrajogo. Então, por isso, o Sérgio Pereira seguiu desenvolvendo, que é o melhor a fazer na abertura. Dama A5 chegou do mesmo jeito e já ameaça o peão de A. E aqui mais um momento bastante instrutivo. Geralmente, trocar um bispo por cavalo não é uma boa troca, por causa da vantagem estratégica do par de bispos no meio-jogo ou em finais, quando a posição estiver aberta. Entretanto, devido ao grande atraso de desenvolvimento das negras, o Sérgio trocou o seu bispo de casas pretas pelo cavalo, já visualizando o futuro. Até o final da partida, ambas as torres, assim como este bispo de casas brancas, não irão jogar. E em grande parte tem a ver com essa troca recém-feita, bispo por cavalo. Veremos na sequência por que das três peças não conseguirem jogar. Após a troca dama E5, não dando tempo do dama por A2, porque já ataca a torre. Portanto, um lance que ganha tempo sobre a torre. Além disso, a dama está centralizada. Um tema estratégico é dama no centro, porque controla muitas casas, ao contrário da posição aonde ela estava. Como podem ver, o raio de ação dessa dama é enorme. Um tema estratégico é centralizar a dama. A torre atacada volta para a casa de origem, não podendo participar do jogo, e agora o Sérgio defende o seu peão, ao mesmo tempo aumentando a atividade desta torre, que tem agora esta coluna totalmente disponível. Impressionante. Além disso, um lance que as pretas gostariam de fazer é o bispo D7, permitindo assim colocar esta torre em jogo. Agora vemos a importância do Sérgio ter trocado o seu bispo pelo cavalo. Então, este cavalo que daria apoio ao desenvolvimento do bispo e na sequência da torre. Então, esse bispo não tem casa para desenvolver. Se desenvolver para E6, vai perder um peão com a troca, além de deixar o rei mais exposto. Não tem a casa de F5, porque a dama controla. E se vier para G4, leva o H3. Não pode voltar, senão perde o bispo. Seria forçado a trocar pelo cavalo, mas aí abria esta coluna para as brancas. Portanto, teoricamente, este bispo não pode jogar. E este bispo não podendo jogar, a torre também não pode jogar. É uma partida instrutiva ou não é? Comenta aí embaixo. O que está achando? Aqui veio um momento de drible. Bispo F6 ataca a dama, que vai para D6 dando cheque. Jeremias cobra o cheque com novo ataque na dama, que agora vai para F4, ameaçando o checkmate, forçando ao bispo F6. Nesse todo o drible, deu tempo de Sérgio Pereira trazer mais uma peça para a festa. A última, que não estava
participando desta festa. Agora, se vier mais um cheque, não vai dar para cobrir de bispo, senão vai levar checkmate em 2 lances. Então, dama B6 defendendo o cheque, ao mesmo tempo ameaçando este grande contra-jogo. Então, o Sérgio faz o cavalo E5, colocando o cavalo em posição mais ativa, além de defender então aquele contra-jogo das pretas. E este cavalo já vem com a ameaça de ganhar um peão, expondo ainda mais o rei. A posição das negras é deveras desesperadora. E aqui as pretas tentam um milagre, ameaçam ganhar a dama, mas Sérgio Pereira, claro, não caiu nesse golpe. E agora as opções das pretas foram todas por água abaixo. E aqui fizeram seu último lance na partida e chegou o momento do arremate. Aqui o Sérgio Pereira tem 2 lances para arrematar essa partida. E ambos os lances são brilhantes. Te convido a encontrar o lance do arremate. Pause o vídeo, estude a posição e tente encontrar um dos lances de arremate. Seja o que foi feito por Sérgio Pereira ou o outro que também arremata do mesmo jeito. Espero que tenha encontrado o sacrifício de torre que forçou Jeremias Costa a abandonar esta partida. Partidaça, diria eu, de tão instrutiva que foi. Vamos ver qual foi o motivo do abandono do Jeremias? Mas se ganhar a torre, perde a dama com este cheque, com ataque descoberto, e assim confirma a derrota. Como disse, era um dos arremates, que foi a linha na qual Sérgio Pereira entrou, mas tinha outro arremate que também funcionava do mesmo jeito. Aqui, ao invés do torre D6, o Sérgio também tinha o torre D7, que ameaça ganhar este peão com cheque seguido do bispo, e se capturar a torre também perde a dama. Portanto, 2 lances brilhantes disponíveis, era só escolher um deles. Mas Jeremias era obrigado a capturar a torre? Não era. Podia seguir com o torre H7, mas a posição já estava perdida do mesmo jeito, porque entrava em uma linha desesperadora, com muita perda material. Então este rei não iria resistir por muito tempo. Essa foi então a partida instrutiva do mestre nacional Sérgio Pereira de São Tomé e Príncipe. Vamos ver a precisão desta partida. Quase 81% para o mestre nacional Sérgio Pereira contra 72,7% para Jeremias Costa, com direito a 2 lances brilhantes, sendo o último lance o do arremate, o torre D6, e a engine também considerou brilhante o cavalo por D5 na abertura, apoiando-se no tema tático de que a dama não pode capturar o cavalo, senão será eliminada do tabuleiro com este cheque com ataque descoberto. E assim termina mais um vídeo do canal com esta maravilhosa aula de Sérgio Pereira. Se gostou do vídeo, compartilha. E se quiser que eu traga mais vídeos assim, aonde os próprios xadrezistas fazem as análises, coloca aí nos comentários. Por hoje é tudo e volto
com mais partidas instrutivas do Sérgio Pereira que foram jogadas neste campeonato. Conto com a sua presença na próxima partida.